Shalom. Vou fazer uma leitura de Isaías capítulo 36, verso 11, e depois vou explanar uma mensagem e vocês vão entender e compreender o que eu quero dizer e aonde vou chegar. Vaiom Eleakim, Ve Ashavinah, Veiot, Veiat, Ele, Rabissak, Debarine, Ali, Evedihá, Aramite é a língua aramaica. Aramite que Shameim Ateno Ele de Tetebar Elino e Arudite B Azeno Taame Asher Ali Ha Tomá. Então aqui diz aqui, e então disse ele aqui, né, para que as pessoas não falassem. Aqui, então disse ele aqui a Shebna e a e disseram a Abisá: por favor, fale com seus servos em aramaico, pois nós o entendemos. Não fale conosco em judaico, para que as pessoas que estão sobre o muro não ouçam. Então, quando eles estavam ali falando com eles, o emissário do rei de Judá falou assim: nós compreendemos bem o aramaico, mas esse povo que está ali além da muralha não compreende. E também aqueles emissários ali, caldeus, sabia falar a língua de Judá. Então ele estava falando com eles em a língua de Judá, mas eles não queriam que o povo comum compreendesse. Falou: não fale conosco em aramaico, fala conosco em arudite. A palavra hebraico não existia. Não existe no Tanakh lugar nenhum que os judeus falam uma língua chamada hebraico. Isso nunca existiu. Então, se você pega qualquer arqueologia para provar que já havia o alfabeto hebraico, isso é lenda. Como é que você vai provar uma palavra que ninguém nunca tinha ouvido ela na vida? O termo como língua hebraica, ela aparece a primeira vez quando esta obra aqui foi traduzida para o grego, certo? É uma inovação grega, entendeu? Então não existe. Isso aí ocorreu por volta do ano 132 antes do Messias, em Alexandria, no Egito, por um neto que era chamado aqui, tá, Yeshua ben Sirach, mas é Yeshua ben Sirach, que é o autor do livro de Sirach, quando ele traduziu o livro do seu avô para o grego, certo? Isso aí você pode dar uma pesquisa que você vai encontrar. E isso você não encontra dentro da obra, não. Isso está escrito no prolongo dessa tradução grega. E no Novo Testamento, você vê que isso aqui aconteceu 132 anos do Messias. Já se tinha, então, popularizado essa helenização dentro até do Novo Testamento. Só que o interessante é que quando essa palavra que foi transliterada para o aramaico, ela foi transliterada como hebraíte. Aqui, hebraíte. E quando você vai ver como uma pessoa falou essa língua, nada mais é do que aramaico, certo? Portanto, quando você pega aqui no próprio texto aqui, João capítulo 20, verso 16, Amarilei Yeshua Maria o Et Benite, Ue Amara, Le Hebraite Raboli, Demite Amari Orpana. Então disse Yeshua para Maria, Amari diz, Le para, Yeshua, né? Maria. Maria é quase o nosso português, o Et, Banaid. E disse para ela, em hebraíte, que vocês falam em hebraico, Raboli, que é traduzido para morpana. Agora eu te pergunto, Raboli, aonde Raboli pertencia até à língua Yehudite, que é a língua Yehudite que as pessoas passaram a chamar de hebraico. Raboli é aramaico, morpana é aramaico. Simplesmente está traduzindo uma palavra que é compreendida num dialeto de Judá para o dialeto do norte, para que todos compreendessem. Morpana, que significa ambos, professor, mestre, professor, doutor.
Raboli como Morpana, tudo é aramaico. A palavra para professor na língua dos judeus, na língua Yehudite, é Moré, que vem de Torá, não Raboli. Então, ou seja, aqui traduzindo uma palavra aramaica para outra aramaica. Portanto, quando você vem aqui nessa Bíblia, você vai observar aqui, ó, aqui está Yeshua, que nem eu fiz na minha obra. E aqui está Yahshua, que não tem nada a ver. Você pronunciar com som de I ou com som de Iá. Porque no árabe não existe Yud, existe Iá. Por isso que o nome na Bíblia árabe é Yahshua. Porque também algumas línguas não pronunciam o Shim, porque o Shim pode dar som de S normal. Então tanto faz Yahshua como Yeshua, Yeshua, tudo pertence aos dialetos do aramaico. E são variações do aramaico. Que jeito que escreve essas formas? Do mesmo jeito, simplesmente há diferença no sotaque, certo? Aí, ó, tá vendo? E disse a ela, voltando, e disse ali, em hebraíte, em hebraico, Raboli, que significa morpana, ou morpana, tanto faz. O P pode dar som de F, pode dar som de P mesmo, que significa mestre. Então, Raboli, como morpana, tem o mesmo significado, e ambas as palavras são aramaicas. Quando você vem aqui, você vai observar que certas palavras aqui já está fácil de compreender. E Maria, aqui, tá vendo aqui, ó, Maria, e ela, voltando, lhe disse-lhe em aramaico, Raboli, que significa morpana, professor, tá vendo? Veja que aqui já nem se comenta a palavra hebraíte, já pegou a palavra hebraíte e já se diz como aramaico, que nem os pais da igreja afirmam, que quando se fala hebraico, é aramaico, certo? Então, não vai encontrar em lugar nenhum, onde diz que alguém falou esse tal de hebraico, que as palavras não são aramaicas. Isso não existe em nenhuma literatura, e eu desafio alguém a me provar o contrário. Então, não adianta pegar um alfabeto cananita, que foi desenvolvido na Península do Sinai, dos hieroglifos egípcios, e falar, não, que ó, o hebraico existe há tantos mil anos antes do Messias. Peraí, mas aquela escrita ali, ela foi desenvolvida no Ponto Sinático, na Península do Sinai. Todos os povos cananitas utilizou aquela escrita, que depois, mais tarde, desenvolveu para o aramaico imperial, que é o aramaico quadrado, né? Os fenícios utilizavam. O que adianta pegar uma escrita cananita, que era utilizada ali na região de Canaã, por todos os povos? Pega a pedra moabita lá para ver. Os povos cananitas, em sua grande maioria, eram semitas. Então, quando Abraão nasceu, ele falou acadiano. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. Aí depois ele foi morar em Padã Arã, que se falava ali a região, que é onde se tomou força, que desenvolveu, onde foi a predominância do aramaico. Depois, mais tarde, né, Abraão morou em Padã Arã, onde se falava o aramaico, né, e ali morou por muito tempo, que era uma língua próxima do acadiano, né. Portanto, você pega o Lexo, que foi feito na Idade Média, no ano 950, está lá a gramática que as pessoas passaram a chamar de hebraico caldeu, ou seja, procurando suas raízes no caldeu. Você pega um Lexo Siríaco, desenvolvido no ano 1500, está lá, gramática siríaca caldeia. Depois você pega o dicionário bem cá na frente de Gênesis, também, gramática hebraica caldeia. Por quê? Porque a língua, as suas raízes são a mesma. Ah, não, mas o hebraico ele tem raiz totalmente, formologia, é isso, papapá, totalmente. O que tem? Se você pega um falante árabe, marroquino, um falante árabe libanês, você acha que eles entendem uns aos outros? Lógico que não entende. Assim, era um aramaico regional para o outro também. Existiam muitas diferenças na sua gramática, que nem a língua portuguesa falada em Portugal como a nossa, muda muita coisa. De Angola muda muita coisa. Você pega as 10 línguas que saiu do latim, quem fala francês, eu não consigo entender uma pessoa que fala francês. Posso entender algumas palavras, né? Como também a gente tem dificuldade de entender o próprio espanhol. O fato de uma língua, por exemplo, então a língua mãe da língua dos judeus,
passaram a ser o aramaico. Por quê? Porque você vai ver ali Labã, que é chamado de o arameu, Betuel, que é chamado de arameu. Você vai observar que eles têm os laços ali. Os patriarcas eram parentes deles, né? Quem que era Betuel? Quem que era Labã? Quem que era Rebeca? Quem que era Raquel, Lia? Não era filhos de Arameu? Por que é que depois em Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, fala assim: meu pai era um arameu quando desceu ao Egito. Quem que é ali que está se referindo? Jacó. Então Jacó foi chamado de arameu. Quem é arameu fala que dialeto do aramaico. Então a língua é o aramaico. Aí quando você pega as literaturas, aí fala que o povo foi para o exílio babilônico, e aí perderam o hebraico. Não, eles perderam a língua yehudite, que era também um ramo do aramaico. E passou a falar aquele dialeto ali de Babilônia, do aramaico. Então é que nem hoje. Quantos países que falam o árabe? Aí você acha que eles entendem um outro? Não, entende quem fala o árabe fusha, o árabe padrão. Aí qualquer um que souber falar o árabe padrão, qualquer região que ele chegar, ele fala. É que nem no caso aqui da guerra. Ali você vê que ali os emissários tinham o árabe, o aramaico padrão. Por isso que ele chegou e falou assim, ó, fala conosco em aramaico, nós compreendemos, porque eles eram pessoas, emissários do rei de Judá, que conhecia ali o aramaico padrão. Mas aquele povo simples não conhecia o aramaico padrão. Por isso que ele falou, não fala em judaico, em erudite. Porque eles não queriam que o povo comum, que estava além do muro, entendesse o diálogo ali entre eles, né? Então, quando você vem aqui também para Atos Apóstolos, deixa eu ver aqui se é Atos Apóstolos, confirmar aqui o texto certo. Isso, Atos Apóstolos, capítulo 26, verso 7. Veja aqui. O Nefale, Colin Ali, Ar-A, Ue Eshimate, Kalá, Cade, Amareli, Hebraite, Shaul, Maná, de Radif, Atili, Queche, Leha, Lama, Baiatal, Le, e o Quece. Então aqui está vendo aqui, ó, e caíram todos por terra, né? Nefali, que significa bem de Nefali, significa cair, ajoelhar, prostrar, coli todos, né? Ali, sobre a terra, né? E aqui, Eshimate significa que ela e ouviu uma voz que disse para mim, em hebraíte, Shaul. Agora você pega aqui, Maná é que, ou porquê, que é aramaico. Radif, aramaico, significa perseguir. At, né? Tu, li, aramaico. Então aqui só tem aramaico. Todo lugar que você vai observar que alguém falou essa tal língua chamada de hebraico, é aramaico. E eu desafio alguém a provar o contrário. Então, para que ficar mentindo, ficar pegando escrita cananeia e falar, mentindo, falando que isso aqui é o hebraico antigo, que ele existe? Para que ficar usando uma coisa dessas? Se o nome hebraico aparece pela primeira vez no ano de 132 antes do Messias, ia ser uma forma helenizada. Então as pessoas gostam muito de ensinar mentira, né? E é uma coisa que não existe. Então isso aqui é só para desmistificar essa besteira, né? Que as pessoas falaram uma língua chamada de hebraico. Ninguém nunca falou uma língua chamada de hebraico. Esse termo hebraico só veio 132 anos do Messias e depois foi introduzido no Novo Testamento. Mas quando você vai para o Novo Testamento, não é nada além do aramaico, né? E é normal você pegar a palavra estrangeira num dialeto. Por exemplo, quando você pega o Novo Testamento, em aramaico, você vai encontrar a palavra sânscrita, você vai encontrar a palavra latim, você vai encontrar a palavra grega. Aí a pessoa pega e fala, não, o Novo Testamento foi escrito em grego aqui, a palavra grega aqui, idiota. Então foi escrito em latim, porque tem palavra em latim. Então foi escrito em sânscrito, porque tem palavra em sânscrito. A Torá também tem palavra que não é de origem semita, né? Você vai encontrar a palavra manusá nos Targum, lei.
Qualquer pessoa que entende aramaico pode pegar lá no Targum. Aparece em Samuel, aparece no Salmo, né? Quando diz aí, eu medito na tua lei dia e noite, a palavra está lá no Targum Emanuzá. Alguém tem alguma dúvida que o Targum foi escrito em aramaico? Então as pessoas ficam utilizando. É por isso que quando eu falo assim, ó, gente, as pessoas que ficam falando que o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, vem fazer um debate. Não, os enjoados ficam ali comentando no Facebook, eu apago todos os comentários. Por quê? Porque tem gente que, como ele ensina mentira, ele não tem coragem de defender a sua mentira num hangout. E todas as pessoas que falam que o Novo Testamento foi escrito em aramaico, eles são cachorro que late e não morde. Ou seja, eles não têm coragem de fazer um hangout comigo. Não tem. Quantos anos eu desafio esse povo a fazer um hangout comigo para provar suas baboseiras? Não, eles ficam lá, dando o Google, copiando aquelas coisas da Peshitta, que a Peshitta foi uma tradução do grego. O cara não sabe nem quantas Peshitas chegou ali. Pega as Peshitas de Haskell, que foi uma obra combinada que utilizaram o manuscrito grego, utilizaram o manuscrito aramaico, e fica aqui, aquela Peshitta é tradução do grego. O cara não sabe nem qual Peshitta que é tradução do grego. O cara não conhece o Antigo Ciríaco. O cara não conhece sobre os evangelhos que foram escritos no ano 78 em 10 em aramaico. O cara não sabe nem das novas descobertas agora do outro terceiro polipecês, que ele é 100 anos, escrito primeiro do que qualquer outro manuscrito grego. O cara não sabe nada. E fica só pegando coisa que está no Google aí, não acompanha a evolução, não tem conhecimento de uma igreja ortodoxa Síria do Oriente. Por isso que eles nunca vão ter coragem de fazer um hangout comigo. Nunca vão ter, por quê? Porque a única coisa que eles conhecem é de material que está aí disponível no Google Tradutor, porque herdaram um cristianismo helenizado. Como eu não faço parte desse cristianismo helenizado, muitas coisas aqui eu muitas vezes nem solto, que eu gosto de deixar para um dia, quem sabe eu acho um idiota desse metido esperto, que acha que vai debater comigo e tem algo novo. Aí então eu vou falar coisa para ele que ele nunca viu em nem nas redes sociais e nem na IA. Porque, por exemplo, eu não preciso de pegar uma decoreba. Qualquer lugar que a pessoa falar assim, então abre aqui e lê para mim isso aqui em siríaco, em aramaico. Eu não sou que nessas pessoas aí que ficam aí fazendo blog e fica traduzindo coisa decoreba que as outras pessoas têm. Não, eu não preciso. Qualquer texto que eu pegar, eu leio. Inclusive aqui, ó, quando você vê em João no Palipecesto, aqui não diz que ninguém falou nada em hebraico, ó. Haidina Amarile Yeshua Maria, o Eshte, Colite, o Anat, o Amarile Raboli, tá vendo? Só diz aqui, ó. E então disse Yeshua para ela, né? E aí ela virou e viu, né? E disse para ele, Raboli, mestre. Né? Então ela disse que ela virou, entendeu e viu que era o Messias e disse para ela, mestre, né? Diz para ele, mestre, né? Então você vai ver aqui em cima, aqui na Peshitta, tá, né? O Amar ele Yeshua Maria, o Et, Penaite, o Amar ele Hebraite, Raboli, Demet Amar e Molpana, né? Que foi onde eu peguei e fiz a leitura ali, nessa outro texto aqui, né? E mostrei para vocês, tá vendo? Yeshua, né? Isso aqui é obra acadêmica. Tá vendo? Agora que esse negócio de Yalcha, vai a merda. Não sabe nem por onde passou as leituras do aramaico. Para ler Yalcha, a grafia tem que mudar, né? Então, quando você pega esse nome aqui, Yeshua, você pode ler Yashua, Yeshua, Isha, né? Igual alguns dialetos falam Isha, Mishira, né? Igual, tá vendo? Então, não quer dizer nada. Yashua, né? Yeshua, Yashua. Aqui não tem nada de Z aramaico. Então, Shalom, Leritra Ot.